Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, já que sabeis que ele é justo, sei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo que comete o pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que peca, mostra que não ouviu, nem o conheceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 97, somente o refrão será cantado. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus o canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e o exultai. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor a som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Vamos ficar de pé para aclamar o Santo Evangelho. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui
servo, fala-me, manda a palavra, Senhor, e meu coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala, irmão, na palavra, Senhor, em meu coração. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se o vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho serão perdoados os nossos pecados. Amém. Pode sentar agora, nesse momento, partilhando a palavra do Senhor. Estamos aí iniciando o ano, essa graça hoje de oração aqui na nossa capela. E hoje essa palavra de Deus ela é bem significativa, ela marca realmente esse dia. Primeira leitura de João, a gente encontra João falando justamente que aquele que nasceu de Deus é uma nova criatura e ele é filho de Deus. E ele já não peca, ele já não vive mais com o pecado, porque ele partilha das coisas do Espírito. E logo depois nós encontramos o próprio Evangelho, o próprio mesmo João falando no Evangelho, dizendo que Jesus é aquele, João Batista dando testemunho, dizendo que Jesus é aquele sobre quem o Espírito Santo desceu. E se João Batista batizava com água, era para que Jesus fosse manifestado. A grande missão de João foi colocar Jesus em evidência, foi colocar Jesus no ponto mais alto possível para que todas as pessoas pudessem ver que Ele é o Salvador. Não existe salvação fora de Jesus. E é por isso mesmo que Ele diz: Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Eu não sou digno de batizar. Eu batizo com água, mas na hora que Jesus vem batizar, Jesus pede o batismo para João e João fala: Não sou eu que tenho que te batizar, mas antes você deve me batizar. E ali naquele momento ele cumpre a obediência aos desígnios de Deus e batiza Jesus. Vemos assim que a missão de João foi tão somente preparar o caminho para o Senhor. E quando o Senhor chega e começa a batizar com o Espírito, vemos que um novo tempo se inaugura. Um novo tempo começa. Então vemos que essa graça do Espírito Santo que é dada para todo homem, para toda mulher que abre o coração para o reino de Deus, abre o coração para Jesus, essa mesma graça é concedida a toda pessoa. E é concedida também a nós hoje. Hoje, com o início desse grupo de oração, se inaugura também um novo tempo. Um novo tempo se inaugura aqui hoje nessa capela, nessa comunidade, porque pessoas vão vir aqui nesse grupo de oração para louvar a Deus, para orar, para suplicar o Espírito. Esse Espírito que todos nós recebemos quando somos batizados, e aí vemos que é uma grande graça o nosso batismo, que nos dá realmente esse mesmo Espírito que Jesus recebeu, o Espírito de filhos, não é isso? Esse mesmo Espírito de filhos que São Paulo diz lá na carta aos Romanos, clama dentro de nós, Abba, Pai. Esse Espírito que nos põe em profunda comunhão com Deus.
profunda comunhão com o Pai, esse mesmo Espírito nos é dado. E esse Espírito faz com que o nosso coração também vá se afastando de todas as coisas do pecado, de tudo aquilo que nos afasta do reino de Deus. E para João quando fala pecado, o mundo, a carne, ele está falando muito também sobre o pecado contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante. João Evangelista ele ficou com uma marca muito forte no coração daquela traição de Judas. João ele ficou muito marcado com aquilo. Para ele, aquela marca foi muito forte. O fato de ter tido um dos discípulos, um dos amados de Jesus, que o traiu e o entregou para ser crucificado. Então, João Evangelista, ele com esse peso todo, ele mostra justamente que o pecado, ele tem essa marca que não nos permite amar o nosso próximo, não nos permite perdoar. O grande pecado que não nos permite até mesmo viver essa profunda comunhão, intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, é realmente essa falta de perdão, mágoa, que às vezes a gente vai tendo, vai ficando dentro do nosso coração e não nos permite caminhar na fé, não nos permite caminhar na intimidade com Deus. Porque aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem vê, diz: irmão, é mentiroso. Ele está pecando, está na mentira. Está na mentira. E aí vemos como a palavra de João aqui é muito forte. Quando fala que Jesus é aquele que veio nos salvar, e Jesus nos salva nos amando até o extremo, até o fim. Quando nós fazemos essa caminhada de todo o ano litúrgico, nós podemos ver isso, né? A gente está agora aqui no Natal, daqui a pouco a gente pega um pouquinho do tempo comum, vai para a Quaresma. Quando a gente pega a Quaresma, vê que toda aquela caminhada de Jesus pelo deserto, nós também caminhamos um pouco disso. Vamos para a Páscoa e encontramos no coração ali do ano litúrgico na Páscoa o grande amor de Jesus. Jesus que entregou a sua vida para a nossa salvação. Jesus que se entregou como um cordeiro mesmo. Um cordeiro que foi imolado por nós. E aí nós podemos encontrar todo esse sentido do nosso batismo, o sentido hoje dessa graça do Espírito Santo que nos é concedida logo no início desse ano. No início desse ano. É uma grande tradição da igreja, logo que se inicia no primeiro dia do ano, a gente não está no primeiro dia do ano, mas entoar um hino chamado Veni Creator. É um hino justamente ao Espírito Santo, consagrando justamente o ano ao Espírito Santo. Por quê? Porque sem a graça do Espírito Santo, nós perdemos essa comunhão com Deus, perdemos essa comunhão com a pessoa do próprio Jesus Cristo, com a pessoa do Pai, nós perdemos a comunhão com Deus. E é na graça do Espírito Santo que nós devemos caminhar. Hoje a gente está aqui iniciando esse grupo, que já está sendo batizado para Jesus Eucarístico. Jesus Eucarístico. O próprio Jesus Eucarístico se faz presente no altar por ação do Espírito Santo. Hoje nós estamos reunidos aqui hoje em torno da Palavra de Deus por ação do Espírito Santo. É somente na graça do Espírito Santo que se pode caminhar. Esse grupo de oração hoje, ele precisa mais do que nunca, para iniciar bem, de ser mergulhado no Espírito Santo. Porque é na graça do Espírito Santo que as obras de Deus acontecem. Sem Pentecostes, o Evangelho estaria lá no passado ainda como uma letra morta. Nós não teríamos a presença viva de Jesus na Eucaristia. Nós não teríamos hoje essa comunidade reunida sem a presença do Espírito Santo. Então hoje, nesse Natal, que nós estamos celebrando, é o tempo do Natal, sei que não é o dia do Natal, mas para a igreja estamos ainda dentro do Natal. Então, dentro desse Natal, nós precisamos ver a graça do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo nos revela a nossa vocação. Somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. E como herdeiros de Deus, nós já temos como penhor, da nossa herança, o próprio Espírito Santo, de São Paulo aos Efésios. Penhor da nossa herança é o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito clama em nós o que? Abba, Pai. Abba, Pai. Então, é nessa graça de comunhão com Jesus Cristo, de comunhão com o Pai, no Espírito Santo, que podemos hoje iniciar esse grupo de oração. A própria Eucaristia, quando comungamos a pessoa de Jesus Cristo, Ele mesmo nos é dado, e com Ele vem a pessoa do Espírito Santo, e nós entramos em profunda comunhão com Deus,
Pai. Então vemos como é rico, como é grande esse dom que nós recebemos. Então eu te convido agora a ficar de pé. Isso. Vamos então invocar o Espírito Santo. Vamos invocar o Espírito Santo, então, desejando realmente que o nosso coração de filho, de filha, adotivo, nós somos filhos em Jesus Cristo. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas quantos filhos o Pai tem? O Pai só tem um filho. Filho mesmo, só um. E esse Filho único, diz a Bíblia, Filho único, é Jesus Cristo. Só Ele é o Filho. Mas como é que então a gente pode chamar Deus de Pai também? É porque nós também fomos adotados. O Pai nos adotou. Nos adotou como? No sangue de Jesus Cristo. Por isso comungamos para estar em profunda comunhão com o Pai, comunhão com Jesus. Sermos esses filhos adotivos, que vivem na graça do Espírito. Te convido agora a abrir os braços. Se você se sentir à vontade também, pense que está mandando erguer os braços, tem que erguer os braços. Não. Ergue os braços na liberdade de filho, como filho e filha de Deus agora. Deseja essa graça do Espírito Santo